Corinthians e Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira às 8h30 da noite em partida válida pela sexta rodada do Paulistão. Essa partida terá transmissão apenas da TNT e da HBO Max. Ainda há muitas dúvidas em relação ao esquema titular, os prováveis jogadores do Corinthians para esse confronto tão importante, mas a tendência é que o técnico Dorival Júnior escala um time praticamente todo de reservas nesse confronto. Depois de ter vencido o Flamengo no último jogo da Supercopa do Brasil e ter se tornado campeão, a tendência é que o Dorival Júnior dê minutagem para jogadores que não vêm sendo utilizados pelo treinador, visando o clássico contra o Palmeiras no próximo final de semana pela 7ª rodada do Paulistão. Essa partida contra o Capivariano é um confronto muito importante visando uma classificação para as quartas de final, já que o Corinthians ainda não tem classificação garantida nesse momento. Uma provável escalação do Corinthians será detalhada a partir de agora. Um provável Corinthians para esse confronto tem Hugo Souza no gol, Pedro Milans e Hugo nas laterais, uma dupla de zaga formada com André Ramalho e João Pedro Choca, um pouco mais à frente no meio de campo, Charles e Matheus Pereira, como um camisa 10 Rodrigo Garro, e o trio de ataque do Corinthians ainda há dúvidas, mas deve ser formado com Caio César, Vitinho e como centroavante Pedro Raul. Acredito que possa ser uma boa e provável escalação do Corinthians para essa partida, visando que jogadores como Caio César, Pedro Milans, Matheus Pereira poderão atuar como titular nesse confronto, jogadores que a torcida quer muito ver atuando, principalmente na Neoquímica Arena. Esse confronto é o jogo perfeito para eles estrearem aí com a torcida do Corinthians a favor, visando que na Neoquímica Arena o Corinthians é um time sempre muito forte, contra qualquer adversário é sempre muito forte, os adversários quase sempre têm muitas dificuldades atuando na Neoquímica Arena, pelo barulho da torcida, pela empolgação do torcedor, e o Corinthians costuma sempre entrar muito forte do primeiro minuto da partida até o final, quando atua em casa. O Caio César é um jogador que na primeira partida em que ele atuou na Supercopa do Brasil na final, deixou uma boa impressão. Um jogador que parece ser muito habilidoso, um jogador rápido da beirada de campo. O Matheus Pereira é um jogador que já teve algumas partidas aí como jogador do Corinthians nesse retorno, parece ser um jogador muito qualidoso, um jogador que cadencia o jogo, tem um bom passe, sempre visa um passe mais arriscado, um passe para frente, um jogador que rapidamente deve cair aí nas graças do torcedor, e a tendência é que brigue aí por uma titularidade do Corinthians ao longo de 2026. Pedro Milans também, outro jogador que precisa mostrar o seu trabalho para ver se tem ou não capacidade de jogar no Corinthians, um jogador que ainda não conheço muito, falar a verdade, vi pouco sobre ele quando atuava no Penharol, mas é um jogador que na primeira partida aí jogou até que bem, mas ainda não se sabe aí se ele tem nível ou não para o Corinthians. Esse é o jogo perfeito para ele já começar a mostrar o seu bom futebol aí, o seu futebol, e tentar ser um jogador aí para compor o elenco ou até brigar por uma titularidade aí com o Mateuzinho. Acredito que é um jogo muito importante, mas o Corinthians vencerá por 2-0 essa partida. O Corinthians está atualmente na 7ª colocação e está pressionado no Paulistão, mas ainda está um jogo a menos. Esse confronto é bastante importante para o Corinthians aí, vencendo praticamente garante a sua classificação para as quartas de finais do Paulistão, visando que só os 8 primeiros colocados avançarão para a próxima fase. E você, fiel, qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse confronto entre Corinthians e Capivariano pela 6ª rodada do Paulistão? Deixe o seu placar, o seu palpite nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Espero você aqui, fiel, até no próximo vídeo.